19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 23 de abril, é o 113º dia do ano. Faltam 252 dias para o ano acabar. Vamos lá de 3 fatos históricos relevantes do dia 23 de abril. Em 2005, nesse dia, foi o primeiro vídeo do YouTube para o ar, intitulado Mir at Nezumi at the Zoo, publicado pelo cofundador Jawed Karim. Também em 23 de abril, só que de 1616, morria Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote de la Mancha, um livro fantástico. E também no dia 23 de abril foi a morte de Inca Garcilaso de la Vega, um escritor peruano considerado o primeiro grande intelectual mestiço das Américas. Relevantíssimo, hein, galera? Vamos de 3 nascimentos históricos relevantes também do 23 de abril. Num dia 23 de abril nasceu William Shakespeare, o autor de Romeu e Julieta, de diversas outras obras, uma das maiores mentes da literatura da história da humanidade. E também no dia 23 de abril, hoje é aniversário do Léo Jaime, né? Cantor aí, vai estar em Manaus o dia desses, já teve, não sei. Enfim, e hoje também se comemora o dia de São Jorge. Parabéns a todos os devotos, boa comemoração. Sou eu! Deixa eu já mandar um abraço para quem já está acompanhando a gente aqui: Altair Pereira Peçanha, Silva Santos, Josi Cruz, TTK, Oi, Maciel Borges, Sérgio Araújo e mais um monte de gente que já está online com a gente aqui, né? Vamos lá então, gente. Tema de hoje do programa: processar para intimidar, o método bolsonarista exposto. Todo mundo sabe, todo mundo vê o quanto a família Bolsonaro, a família, né, muge por aí. Ai, porque a liberdade de expressão, porque todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Primeiro, vamos estabelecer umas balizas aqui. A liberdade de expressão não é um valor absoluto. Sim, ela pode ser relativizada. Ah, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso dizer o que eu quiser por conta da liberdade de expressão? Não pode. A liberdade de expressão não te dá o direito de cometer crimes. Ela não te dá o direito de cometer calúnias. Ela não te dá o direito de cometer injúria contra alguém. Ela não te dá o direito de cometer difamação contra alguém. E a Constituição, inclusive, fala que existem as responsabilizações quando ela veda o anonimato. O único caso de anonimato admissível no ordenamento jurídico brasileiro é o sigilo da fonte jornalística. Ponto. Agora, essa conversa mentirosa de que porque a liberdade de expressão, porque estamos sendo censurados, mentira de fascista, mentira para poder ficar propagando as fake news, as desinformações que eles espalham na sociedade. Só que até nisso você vê o quanto eles são hipócritas. Eu listei aqui alguns pontos em que os bolsonaros moveram ações. Um dos mais emblemáticos é um processo do Jair Bolsonaro contra a Patrícia Campos Melo, que é a jornalista. Bolsonaro falou besteira dela, reclamou de ações contra ele, ela processou ele processou ela também, mas ele processou ela por matérias de jornal que ele considerava depreciativas. Resultado, ele foi condenado a indenizar a jornalista por conta das coisas que ele falou contra ela. Mas espera aí, tudo bem, você tem direito de processar quem quiser, se você se sentiu ofendido, mas os Bolsonaro não são os guardiões da liberdade de expressão? Então, espera aí, por que processar alguém por algo que essa pessoa falou? Já mostra o quanto eles são hipócritas.
E a Patrícia Campos Melo, ela também publicou matérias contra o Eduardo Bolsonaro. E resultado, o Eduardo Bolsonaro Bananinha também foi condenado a indenizá-la. E o Bananinha também processou a Patrícia Campos Melo. E aí a gente tem de novo hipocrisia do pai, hipocrisia do filho. Porque se a liberdade de expressão é um valor absoluto, tio Fala, Ivo Gonçalves, Carlos Fernandes, Gil Costa, se tudo pode pela liberdade de expressão, por que eles estão processando quem se expressa contra eles? Vamos lá. Gente, comenta aqui o nome da cidade de onde vocês estão assistindo. Sérgio Araújo, Ivo Gonçalves, Tio Fala, Ney Ferreira, José Almeida, para eu mandar um oi para a cidade de vocês, beleza? Comentem aí, tô aguardando. A gente teve um outro caso aqui também, onde a família Bolsonaro, que se diz a plena defensora da liberdade de expressão, porque todo mundo pode falar o que quiser, o Carluxo, o chefe do gabinete do ódio, o cabeça de filtro de barro, que antes era carioca, agora descobriu que é catarinense, né? Ele é o Carluxo, ele é um trans-sulista, como eles mesmos dizem, né? Ele é alguém que nasceu no Rio de Janeiro, que viveu a vida toda no Rio de Janeiro, que foi parlamentar por quase 30 anos pelo Rio de Janeiro, mas que agora se descobriu catarinense. E aí vai ser candidato ao Senado por Santa Catarina e tá, inclusive, nas pesquisas lá em terceiro, tá? Ou seja, não tem garantia de se eleger. Pois bem, o Carluxo, que é um defensor, ele processou o Felipe Neto, influenciador, que chamou o Bolsonaro de genocida. Ele acionou a justiça com base na Lei de Segurança Nacional, que nem existe mais, como se uma frase, como se um comentário ácido de um influenciador digital tivesse a menor condição de oferecer um risco à integridade do presidente, à garantia do Estado brasileiro, enfim, essa turma democrática. Olha, o tio Fala lá de Caxias do Sul, um abraço para Caxias do Sul. Qualquer hora eu tô batendo aí também. Então, pois é, o Felipe Neto chamou o Bolsonaro de genocida, que é o que ele é, né? Foi o que ele praticou com os povos indígenas, foi ao que ele submeteu o povo brasileiro. Nunca vamos esquecer disso, pessoal. O Brasil tem 3% da população mundial. A Covid matou 11% de todo mundo que ela matou, foi no Brasil. Ou seja, o negacionismo bolsonarista, a corrupção nos ministérios da saúde dos indicados do Bolsonaro provocaram 11% de todas as mortes por Covid no mundo, sendo que a gente só tem 3% da população brasileira, da população mundial. Ou seja, se a gente ficasse na média do planeta, era para ter tido só 3% das mortes mundiais aqui no Brasil. E a gente podia ter tido muito menos ainda do que isso, né? Se esse psicopata tivesse aceito as vacinas que foram oferecidas ao Brasil. A gente teve ainda também diversas ações, até mesmo coletivas, do Bolsonaro contra órgãos de imprensa. Os órgãos que cobriam a negligência bolsonarista na Covid estavam todos sendo processados, tendo seu direito à liberdade de expressão, né, como eles tanto falam, cerceados pelo Bolsonaro, porque ele não queria que falassem mal dele. Teve um outro incidente também do Bolsonaro com o jornalista do UOL, que eu infelizmente não consegui encontrar o nome. Na verdade eu queria encontrar o número do processo, efetivamente, mas não consegui encontrar. Então o Bolsonaro processou um jornalista do UOL também, e nesse caso o jornalista do UOL chegou a ser condenado. De novo, eu não discuto o direito de qualquer pessoa, inclusive um Bolsonaro, de processar alguém por ter se sentido ofendido, por ter se sentido injuriado, caluniado. O que eu discuto, e o Brasil inteiro tem que discutir, e você que é bolsonarista, vira e mexe, eu sei que tem bolsonarista aqui, que vira e mexe estão pipocando, eles estão mugindo por aqui, você tem que
observar nessa turma como eles são hipócritas. Eles são hipócritas em diversos outros temas, mas hoje eu estou falando só desse. Eles dizem que a liberdade de expressão é sagrada, não deve haver regulação de mídia social, não deve haver qualquer medida para tirar ninguém para tirar nenhum comentário, nada da internet, mas eles tentam a todo momento intimidar pessoas, intimidar jornalistas. Não nos esqueçamos também, esse nem estava na pauta, mas eu lembrei agora aqui, da vez em que o Bolsonaro processou um professor, não sei se foi do Paraná ou do Tocantins, depois eu vejo, que chamou ele de Pequi Ruído. Olha só o nível da coisa. O cara chamou, ele não chamou de genocida, apesar dele ser. Ele não chamou ele de corrupto, apesar dele ser. Ele não chamou ele de golpista, apesar de ele ser, e isso está sacramentado, definido, condenado, julgado, transitado irrecorrivelmente. Ele chamou o cara de Pequi Ruído. Eu nunca nem comi pequi na minha vida, nem sei se é bom, se é ruim. Tem quem gosta, né? Então ruim não deve ser. Talvez, para uns, para outros. Mas ele chamou o cara de Pequi Ruído e por conta disso ele foi processado. Esse é o Bolsonaro que defende a liberdade de expressão a qualquer custo. Essa é a família Bolsonaro que diz que há censura, que todo mundo tem que ter o direito de falar o que quiser. Um bando de hipócritas. Deixa eu mandar mais oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Fidelcino Pereira, Debran Ângelo, José Francisco dos Santos, Antônio Matos, Almeirinho, João Militão Patrício, Isaltino Valverde, Alexandre Vieira e mais um monte de gente aqui. Gente, vamos ver o que são as notícias hoje nos portais progressistas do Brasil. O que o Brasil tá comentando, qual é o assunto. Chama a vinheta. Notícias do Brasil. Vamos lá, manchete do portal da webradioapp.com. Acessa todo dia, que todo dia tem notícia atualizada lá. Governo federal autoriza a nomeação de 1.000 aprovados no concurso da PF. Medida publicada em edição extra do Diário Oficial contempla candidatos de certame realizado em 2021, ampliando o aproveitamento além das vagas previstas no edital. Olha aí, galera concurseira, hein? O presidente Lula botando todo mundo para trabalhar. Manchete da Carta Capital. Gilmar sugere relação de Alessandro Vieira com crime organizado. Senador rebate. Patético. Ministro do STF afirmou em entrevista que parlamentar pode estar sendo financiado por facções e, em resposta, a MDBista classificou as declarações como ameaças e ofensas. Deixa eu pausar aqui para cortar. Gente, cadê? Deixa eu falar para essa outra câmera aqui. Eu entendo a declaração do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes. Por que eu entendo? Primeiro, o que o Alessandro Vieira fez no seu relatório, que foi rejeitado pelo plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que ele fez ali é, no mínimo, criminoso também. E, de novo, era uma CPI para falar sobre o crime organizado. Ele não indiciou ninguém do PCC, ele não indiciou ninguém do Comando Vermelho, ele não indiciou ninguém da Faria Lima, e sim, eu coloco a Faria Lima no mesmo naipe dessas instituições criminosas, porque as operações da Polícia Federal falam por si. Ele indiciou ministros da Suprema Corte, ele indiciou o Procurador-Geral de Justiça. Então, se o senador Alessandro Vieira não ajudou o crime porque ele quis, ele ajudou o crime sem querer. Mas o fato é, ele ajudou sim o crime organizado. E tem que ser responsabilizado por isso, espero que seja responsabilizado logo. Manchete do Brasil, é do Brasil de Fato? É do Brasil de Fato. Votação de propostas para fim da escala 6x1 na Câmara depende de criação de comissão e definição de relator. Veja os próximos passos.
Aprovação na CCJ. Após a aprovação na CCJ, o presidente Hugo Mota planeja levar o tema ao plenário em maio, com articulações para o nome de centro comandar os trabalhos. Deixa eu pausar também para comentar essa. Gente, o que está se armando na Câmara dos Deputados? Primeiro, eles ainda estão lutando contra o fim da escala 6x1, mas alguns já veem que é inevitável, que eles não vão ter como votar isso, que vai ter que aprovar. O que eles estão tentando fazer lá, que é uma possibilidade? Tentando jogar a aplicação, efetivamente, da redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, e da implementação da escala 6x1 para o ano que vem. Por quê? Para que o trabalhador não sinta os efeitos positivos esse ano e não associe ao governo Lula. Ou seja, estão querendo mascarar a verdade, porque quem está lutando por isso é o governo do presidente Lula. Espero que eles não consigam fazer essa manobra covarde e que a coisa ande como tem que andar. Manchete do Brasil 247. O governo propõe usar receita extra com petróleo para reduzir impostos sobre combustíveis. O projeto vincula aumento extraordinário de arrecadação com alta do barril ao corte de tributos, principalmente sobre a gasolina, enquanto durar o conflito no Oriente Médio. É o governo Lula fazendo o que está ao alcance do governo Lula para que a gente não sinta tanto os efeitos dessa guerra, que a gente não começou, que não nos interessa, da qual a gente não participa, mas que está udendo a nossa vida aqui, né? Finalizando o giro de notícias do Brasil, manchete do ICL Notícias. Com série de ações na justiça, Flávio Bolsonaro tenta intimidar críticos das redes sociais. É o que a gente falou no tema do programa. Senador move processos com pedidos de indenização... Deixa eu baixar aqui. Com pedidos de indenização elevados contra internautas. Prática interpretada por especialistas como assédio judicial para desestimular manifestações. Como eu faço o programa de segunda a sexta, como eu também falo a verdade sobre a família Bolsonaro, não será surpreendente, eu não vou ficar surpreso se chegar aqui uma intimação também do Flávio Bolsonaro me processando, né? Querendo fechar a Web Rádio App, essas coisas. Meu irmão, não tenho medo dessa galera. Já enfrentei fascista frente a frente, já enfrentei fascista em processo, em tribunal, ganhei todos e não tenho medo. Se vier, ótimo, vou fazer questão de mostrar aqui e de mostrar o que eu faço com o processinho do Flávio Bolsonaro. Vou rasgar aqui, fazer confete, jogar pra cima. Vai sujar o estúdio todo aqui, mas dane-se. Olha aqui o Alberto Cesário, o Lula melhor presidente da história do Brasil. É isso mesmo, Alberto Cesário. E vai ser Lula 4, vai ser Lula de novo. Cadê? Gente, vamos fazer aqui agora... Não, notícias do mundo, deixa eu ver. Não sei nem pra onde é que eu vou na pauta aqui, né? Vamos falar da pessoa nefasta, então. Gente do Rio de Janeiro, a coisa tá difícil pra vocês, hein? Vamos desmascarar aqui. Todo dia a gente desmascara aqui uma pessoa nefasta, bolsonarista, uma pessoa escrota, para todo mundo saber com quem tá tratando, né? Vamos lá então, chama a vinheta. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Rogério Amorim. Rogério Amorim é neurocirurgião, irmão do deputado Rodrigo Amorim, aquele babaca que quebrou a estátua da Marielle, tá? Pra gente poder se situar. Foi eleito vereador do Rio pelo PL em 2020, em 2022 virou secretário e foi reeleito em 2024. Ele só sabe falar de endurecimento de penas, só isso. Em 2025 ele tentou processar um vereador do PT, mas a ação era tão ridícula, tão absurda, que foi rejeitada pela justiça. Sua tentativa de silenciar o adversário revela mais do que sua biografia. Preferiu judicializar a responder aos questionamentos feitos. É um bolsonarista que quer transparência para os outros, mas não para si. Rogério Amorim é uma pessoa nefasta. Pera aí que chegou gado aqui que eu vi. Cadê? Tá aqui. Bolsonaro, melhor presidente do país. Vixe.
Bolsonaro, o melhor presidente do... Cadê? Deixa eu passar aqui. Do país em uma pandemia em meio às guerras familiares. Sai! É gado esse daí, né? É muito gado esse sujeito. Enfim. Vamos seguindo aqui. Já que a gente começou de falar... Gente, ele tentou de novo. Deixa eu olhar para essa câmera aqui, para dois. Francisco Nascimento, Paulo Rian, Isaltino, Romualdo, Lourenço Borges. Ele tentou de novo. Bolsonaro, a maior mariquinha que já passou pelo sistema prisional brasileiro, tentou de novo. E o que foi que ele tentou? Vamos ver aqui no diário do preso mais chorão da história do sistema penal brasileiro. Vamos de vinheta. Diário do Bono. Capitão do povo. Ministra Carmen Lúcia nega habeas corpus para Bolsonaro virar um morador fixo do Sofá. Quer prisão perpétua em casa? Aluga um Airbnb. Tio. Alguém teve a coragem ou a cara de pau, né, de pedir ao STF que o Bolsonaro, condenado a 27 anos, ganhasse o direito de cumprir a pena inteira em prisão domiciliar. Sim, gente, vocês ouviram certo. Alguém foi lá no STF pedir para ele ficar 27 anos em casa. Uma advogada que não foi contratada por ele, que não é da defesa dele, que ninguém sabe quem é, entrou com pedido de habeas corpus para que ele nunca mais volte para Papuda. A ministra Carmen Lúcia quase respondeu assim, ó, tá de zoeira, meu irmão? Não fode, não fresca, paciência. A defesa oficial do Bonoro, que estava correndo igual barata tonta, dizendo, olha, a gente não tem nada a ver com isso, não tem... Nem sei se não meteram cicola lá, que até os advogados dele têm vergonha de pedir as coisas, né? Disseram que não tinha nada a ver, e aí a ministra Carmen Lúcia, ela falou tecnicamente ainda, inclusive, não se pode usar HC para revogar decisão de outro ministro. Ou seja, o recado que foi daqui a 62 dias, o Bolsonaro volta para a cadeia e vai chorar de lá. Vamos seguindo a pauta aqui agora. Gente, vamos fazer um giro de notícias agora pelo mundo, né? Saber o que os portais pelo planeta estão falando. Qual é a pauta? Qual é o assunto? Eita, pô, perdi até aqui. Vamos lá então, chama a vinheta. Notícias do mundo. Cara, essa vinhetinha do Notícias do Mundo ficou parecendo aquele jingle do Emael, né? Ei, ei, ei. Enfim, ficou bom. Vamos lá então, saber o que os portais no mundo estão fazendo. Manchete do Diário de Notícias, portal português que publica notícias para o mundo. O presidente de Cuba admite risco de ataque dos Estados Unidos e pede preparação da população. Líder afirmou que Havana não teme confronto militar, mas alertou sobre custos políticos internacionais de uma possível intervenção norte-americana. O Trump... Deixa eu pausar aqui também. O Trump sequestrou o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. O Trump tentou derrubar o governo do Irã, e eu não estou defendendo o governo do Irã, eu defendo a soberania de todas as nações. Mas ele está tomando um cacete no Irã, está sendo humilhado no Irã, e agora é bem possível que ele se volte para Cuba. Por quê? Porque ele é covarde, ele só bate em quem não tem como se defender. O Irã está se virando, está resistindo, está lutando, está altivo. Cuba é uma ilhotazinha do tamanho de um bairro, sem capacidades notáveis militares, e infelizmente Cuba está no alvo, sim. Espero que a comunidade internacional não permita isso e que algo aconteça, né? Vamos observar.
Manchete da Rádio Progresso cubana. A Sociedade de Escritores Chilenos lança campanha solidária com Cuba. A Organização Literária do País Andino iniciou iniciativa de apoio à ilha caribenha, visando arrecadar fundos e divulgar desafios enfrentados pela população cubana. Que bom, né, gente? Tomara que isso se aprofunde. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. A Câmara do Trabalho suspendeu decisão de juiz que travou a reforma trabalhista argentina. O tribunal revogou medida cautelar que paralisava 82 artigos da lei, restabelecendo a vigência da norma aprovada no Congresso Nacional. Deixa eu pausar aqui para comentar. Dentre os artigos que foram aprovados e os que foram suspensos por esse juiz e agora foram restabelecidos por um tribunal portenho, estão lá o seguinte, dentre eles, que o salário pode ser pago in natura. Ou seja, ao invés de dinheiro, o empregador pode pagar com rancho, pode pagar com sapato, pode pagar com um rádio, pode pagar com crédito para celular. Sim, eu não estou exagerando. Isso é possível de acordo com essa reforma trabalhista que foi aprovada na Argentina. Então, é triste o que está acontecendo lá. Agora, os argentinos eles têm uma tradição de resistência, de luta. Eu vejo a Argentina de novo como uma bomba, uma granada com o pino puxado. Vai ter problema lá e não vai ser pouco. Vamos continuando aqui, finalizando com a agência Xinhua.com, um portal chinês que publica notícias para o mundo. Como a segunda CIA enfraquece a estabilidade global sob disfarce democrático. Reportagem critica a Fundação Nacional para a Democracia, acusada de financiar revoluções coloridas e grupos separatistas para servir aos interesses dos Estados Unidos. Na prática, gente, o que a China está criticando? São policiais, são forças estadunidenses que estão levando instabilidade para o resto do mundo, como eles sempre fizeram. Deixa eu ler os comentários aqui do Moraes de Moraes. Foi sequestrado porque não prendeu Trump. Por que? Quem que vai prender o Trump, gente? Só quem pode parar ele é o povo dos Estados Unidos nas midterms agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Comentário do Everaldo Júnior aqui. Bolsonaro foi a maior tragédia política do Brasil. É exatamente isso, Everaldo. Infelizmente, a gente vai ter que conviver muito tempo com essa tragédia, porque esse câncer ainda vai demorar bastante para ser extirpado, né? Enfim. Galerinha, deixa eu falar das notícias do meu Amazonas agora, né? Saber o que tá rolando por aqui, qual foi o assunto, qual foi a pauta. Chama a vinheta. Notícias do Amazonas. Notícias de hoje no Amazonas. Vamos lá, manchete do portal A Crítica. 2 chapas à eleição indireta no Amazonas são alvo de impugnação. Candidaturas do Novo e do PT foram contestadas pelas presidências estaduais das siglas por falta de deliberação partidária formal e inadimplência interna. Na prática, vão cair, não vão se sustentar. Ponto. Manchete do portal O Poder. Lula parabeniza o diretor da PF por revogar credenciais de agente dos Estados Unidos. O presidente elogiou a atitude de reciprocidade após o delegado brasileiro ser expulso daquele país durante anúncio da contratação de 1.000 novos policiais. Deixa eu pausar para comentar também. Presidente Lula, parabéns. Tem que aplaudir mesmo a atitude do delegado geral, do superintendente da PF. Eita, derramou aqui. Um dos princípios mais relevantes do direito internacional é o princípio da reciprocidade. Ou seja, o meu país tem relação com o seu país, nós nos damos bem, nós somos amigos, mas o que você faz comigo eu também posso fazer com você. Os Estados Unidos, numa atitude idiota, criminosa, resolveram comprometer a boa relação entre a polícia estadunidense e a polícia brasileira para satisfazer os caprichos dos seus fascistinhas. Então, numa ação que foi totalmente legal, que tinha colaboração, que tinha ciência das autoridades estadunidenses, eles resolveram revogar as credenciais de um delegado brasileiro.
Então o governo brasileiro revoga dos deles também. Certíssimo, meu irmão. Não tem que baixar a cabeça, não tem que ficar com medinho. É respeitar. O Brasil tem que ter cabeça erguida e o Brasil está tendo. Desrespeitaram o nosso agente federal lá, então acabou o respeito com os deles aqui também. Certíssimo. Cadê? Manchete do portal do Holanda. TSE decide que proibição à volta de presos provisórios não valerá em 2026. Corte entendeu que mudanças instituídas pela lei antifacção não podem ser aplicadas já nesse pleito devido ao princípio constitucional da anualidade eleitoral. E não vai fazer diferença nenhuma, a quantidade de votos no sistema prisional brasileiro é mínima, é ínfima, então é só para jogar para a torcida aqui. E finalizando o giro no Amazonas, manchete do BNC, com 4-0 contra Eduardo Bolsonaro, Mendonça pede vista. Ministro suspendeu o julgamento no STF da ação penal por difamação contra a deputada Tabata Amaral, mas votação virtual pode continuar até terça. Deixa eu pausar também. Essa votação aqui, gente, isso aqui o Eduardo Bolsonaro cometeu um crime contra a deputada Tabata, ela corretamente denunciou, o Eduardo está sendo julgado agora, vai ser condenado e vai ser ficha suja, coisa que ele já formalmente, já tinha que ser, desde que fugiu do Brasil para tentar ser sabotador do Brasil nos Estados Unidos, já tinha que estar inelegível, mas agora vai estar efetivamente com essa condenação. Curiosamente, quem pediu vista? O terrivelmente bolsonarista, o André Mendonça. Não vou ficar surpreso, eu não sei se esse julgamento ele não está na turma, ele está no plenário. Então, não vou ficar surpreso se depois disso Nunes Marques também pedir vista. O fato vai ser condenado, menos um Bolsonaro na urna. Espero que seja suficiente, né? Que a gente consiga tirar todos. Tá. Deixa eu ver agora a gadaiada que chegou aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Cadê? O Adanilton. Lula, vagabundo e quadrilheiro. Gente, esse Adanilton é gado. É muito gado. Cadê? A Marialva Fer aqui. Lula invadiu outro país para buscar uma bandida condenada e fala de soberania. A Marialva Fer é gado? Sim, é muito gado, né? Deixa eu explicar essa situação. Ela está falando aqui da ex-primeira-dama do Peru, que tinha uma condenação lá, e aí o Brasil ofereceu asilo político a ela, e o Brasil não invadiu para buscar. O governo peruano autorizou, porque ela estava no tratamento de câncer, ele autorizou que ela fosse ao Brasil, então ela foi no carro dela para o aeroporto, entrou no avião e veio para o Brasil e já até voltou para o Peru. Então a questão ali foi humanitária, mas o gado só sabe mentir, né? Cadê? Deixa eu ver outra aqui. Elsa Maria dos Santos, você nunca conseguirá. É gado essa Elsa? É muito gado também, né? Aqui. Cadê? Valéria, manda você ainda essa história? É isso, eles são idiotas, eles ficam repetindo a mentira, requentando pra gente estúpida, como a Elsa Maria, como a Maria Alva Fé, ficarem repetindo, né? Cadê? Tinha mais aqui, a Danilton também. Essa turma aí, essa galerinha. Cadê? Mariel, Lula mandou o avião da FAB para buscar bandida importada. Maria Alva Fé, se por um lado tu é burra, pelo outro também, né? E tu é gado, então muge aí. Eita, que a gadaiada hoje veio inspirada aqui, né? Enfim. Gente, deixa eu mandar mais um último abraço aqui pra galera que tá acompanhando o programa ao vivo. Maria de Leusa, Maria Alva Fera, Só Maria, Veraldo, Valéria, beijo, Bebeto Clarindo, todo gato do mundo. Gostei. Exaltino Veronese, olha que nome legal, Demar Oliveira. E mais Antônio Jeová Ferreira Mota e mais um monte de gente que tá acompanhando a gente aqui. Valeu! Vamos agora falar de coisa boa, de coisa legal, de coisa interessante. Vamos de notícia boa, então. Chama a vinheta. Por favor, me tragam uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa.
Notícia boa de hoje: leitura e inovação movimentam o Brasil. Livros, leitura e agricultura sustentável em festa. Hoje é dia de celebrar o conhecimento e a sustentabilidade com o presidente Lula. Pela manhã ele participou da abertura da Feira Brasil na Mesa, na Embrapa Cerrados, que apresenta pesquisas inovadoras em frutas como pitaia e baunilha, valorizando a agricultura familiar e a biodiversidade brasileira. No fim do dia, a festa continuou com a entrega do prêmio Viva a Leitura em Brasília, em homenagem ao Dia Mundial do Livro. O governo aproveita para lançar o novo Plano Nacional do Livro e Leitura, de 26 a 35, fortalecendo o acesso à educação e à cultura em todo o país. É notícia boa sim. Deixa eu mandar mais oi pra galera que chegou aqui. Cadê? Tinha um aqui que eu queria ler, gente. Tá aqui, ó. Maria de Leusa 13. Quem foi que falou? Paulo Ryan. 13 Brasil, Lula no primeiro turno. Olha, a Marialva mugindo de novo aqui. Cadê? Eu quero saber o que o Lula conversou com o Vocaro nos 4 encontros secretos. Não teve encontro secreto nenhum. O Vocaro era o dono de um banco que pediu para conversar com o presidente da República. Foi recebido como todos os outros presidentes de banco são recebidos. E ouviu lá que não ia ter interferência, que a polícia ia fazer o trabalho que tivesse que fazer, que o Ministério Público ia fazer o trabalho que tivesse que fazer, e foi preso. E foi preso em qual governo? No governo Lula. Roubou no governo Bolsonaro, roubou no governo Temer, e quem acabou com a patifaria foi o presidente Lula. É, meu amigo, é assim que a gente sabe quem quer combater a corrupção de verdade e quem não quer. Gente, 19 horas e 38 minutos em Manaus, 20 horas e 38 minutos em Brasília. Programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante, inteligente, que vale a pena discutir. Valeu, obrigado, amanhã tamo de volta!